O melhor governo é aquele que enche menos o saco. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Quando você lida com políticos e afins, com os cargos, não com as pessoas. Estes cargos, eles geralmente, com o tempo, vão se revelar grandes possibilidades de se dar bem. Qual é a cultura política brasileira? Eu acho que nós estamos todos em comum acordo que é uma cultura de baixo nível. Mas por quê? Da onde vem o comportamento político, se não da nossa própria percepção de mundo? A gente pode começar a nossa indignação com o cenário político a partir da análise de salários, né? O teto máximo no Brasil para um político, deputado ou esses caras de Supremo aí, é R$ 46.366 com 19 centavos, para botar a cerejinha no bolo. A verba de gabinete de um deputado federal gira em torno de 130 a 150 mil reais para contratar assessores. Então, muita gente se dá bem junto com um eleito. Existe uma verba também destinada a transporte, gasolina, viagens, 41 mil a 57 mil reais. E também temos um auxílio moradia de 4.200 reais. Tem o famoso auxílio terno. Eu não sei se ele realmente existe, eu acho que é só um mito popular. Mas dentre tantos valores aqui descritos, não sei se sobra para um terno. Enfim, eles têm também um plano de saúde exclusivo, que pode incluir dependentes. E é claro que é muito melhor que qualquer plano de saúde destinado ao povo eleitor comum. E eles tinham aposentadoria também. Antes era automática, veja só que desastre. Agora é um sistema mais rígido para a aposentadoria. Assim, fora as licitações, né? Que é o mapa da mina de qualquer político, desde um prefeito a qualquer outro cargo. Dinheiro por fora, né? Me ajuda que eu te ajudo, essas coisas. O que é o sistema? Quando a gente fala, o sistema ruiu, faliu, o sistema está falho. O que é este sistema? São várias estruturas que se juntam, né? Tipo estrelas de uma grande nebulosa. Existe uma estrutura política, que é o Congresso, o presidente, os ministérios, o pessoal do Estado, o pessoal das prefeituras, vereadores. E o grande problema dessa estrutura política, naturalmente, sabemos bem, que são as decisões que priorizam benefícios próprios a curto prazo e ninguém pensa na nação como um todo. O importante é você se dar bem, você e seus assessores, sua família, seus parentes, seus amigos. A estrutura orçamentária dos impostos recolhidos, grande parte desse dinheiro já é carimbado, já é destinado, já é drenado. Então dá para se fazer pouco e nada, né? Já junta este pouco dinheiro com pouca vontade política a não ser benefício próprio. Já começou ali o sistema a ficar falho com essas duas estruturas. Mas tem mais estruturas. Tem a estrutura administrativa. Aí entra a burocracia, a lerdeza, a ineficiência. E a estrutura jurídica, que é maravilhosa. Para reduzir, certas decisões jurídicas são para favorecer certas vontades alheias e prejudicar o avanço de políticas públicas. Temos a estrutura de fiscalização, que todo bom empresário brasileiro sabe que sem propina parece que não dá para dar um passo sequer em qualquer setor que se conheça. A estrutura federativa, governo federal, estado e município. Com toda essa ineficiência, um joga a culpa no outro, sempre. A estrutura econômica brasileira peca com baixa produção,
por conta da ineficiência tecnológica. A produção é muito instável por conta de um monte de fatores, de todas essas outras estruturas cambaleantes que nós temos. E por fim, a estrutura social, onde entra a cultura, a educação, a maneira de ver o mundo, a maneira de ser brasileiro. Recentemente houve uma sacudida no cenário, que o Brasil não vai mais voltar a ser o mesmo. As pessoas brevemente acordaram desesperadas de um sonho encantado de carnaval e se depararam com este sistema, então, falho. E no desespero de acordar do nada, diante de tanto caos, o modo de resolver o problema do Brasil para o brasileiro votante é ainda o voto. É ainda a busca por um indivíduo que ocupe um determinado cargo com determinada honra, com determinada força, a fim de mudar tudo isso que está atravessado neste então chamado sistema. Mas assim, não precisa se pensar muito para entender que não, isso não vai resolver. A política, o sistema, as estruturas do sistema são todas reflexo da consciência humana. E o Brasil é um povo, em suma, bastante inconsciente, inconscientilizado por décadas carnavalescas, fúteis, degradantes. Temos também uma religião operante no Brasil que é praticamente o outro lado da moeda, de uma mesma moeda, de um mesmo sistema falho. Quero dizer, a religião de um povo inconsciente é imatura. Não adianta mudar o sistema, brigar com ele. Até mesmo os que brigam com o sistema, que fazem vídeos aqui ironizando tudo isso e brigando contra tudo isso, estão alimentando o outro lado da moeda. Tem que haver uma separação, no sentido uma evolução de consciência que deixa tudo isso para trás. Porque quando falamos em religião, dentro da cultura zen, estamos falando de consciência, de percepção. Não apenas de credo, de escolha entre um ou outro lado da moeda. A consciência humana tem a ver com a busca individual pela verdade. É uma responsabilidade de cada um de nós. Não há salvador, nem religioso e nem social. Um povo inconsciente é manipulado mais facilmente, é fanático em todos os lados da moeda e repete sempre os mesmos erros. Sempre de uma maneira reativa, reacionária, indigna. É preciso desenvolver consciência, viver com dignidade, com integridade. É preciso um novo ser, não um novo país, ou um novo sistema, ou uma nova religião, não. É preciso um novo ser. E o melhor governo é o que enche menos o saco. Governar menos é governar melhor. Quanto mais o governo interfere na vida do cidadão, mais desordem ele cria. Então a nossa bandeira é fajuta. Não existe ordem e progresso enquanto os governantes insistem em conduzir cada vez mais os destinos dos indivíduos, que são mantidos inconscientes ou emburrecidos, alimentados com emburrecimento. Cultura pobre, tola, suja. Mas nós estamos lidando com políticos que têm muito ego. Muito ego. Eles fazem o uso da estrutura política estatal justamente para calar o povo votante. Está completamente distorcido. Não se governa o mundo sem antes se governar a si mesmo. O país está desequilibrado. Muita ambição, muito controle sobre a vida das pessoas. Em relação à ambição, falamos de consumo, autoconsumo e desejos. E esse desejo aflorado de ter mais, mais e mais gera competição, que gera controle. A princípio, podemos pensar que seria interessante, então, termos menos ambição, menos desejos
Menos consumo, menos competição, mais conexão com aquilo que é essencial. É fácil entender agora que a gente pode reduzir simbolicamente a direita e a esquerda em pontos bem interessantes. A esquerda, ideologicamente, preza por menos consumo, menos ambição. Alto lá, menos consumo, né? Menos capitalismo. Só que também gosta de um controle estatal maior para amenizar as ambições e as possibilidades do povo. Já a direita prega, de fato, ideologicamente, maior liberdade individual. Só que com o consumo liberado. E tudo bem, só que assim, é a mesma moeda. Pensamos assim, menos ambição, menos consumo e maior liberdade. Isso é uma coisa diferente. Ouvi dizer que Elon Musk quer um governo diferente, baseado em energia, né? Estamos vivendo tempos bem interessantes. Eu diria que a cultura Zen preza por uma evolução de consciência. E para esta consciência evoluir, é como um passarinho que pula do ninho. Parece que ele não vai voar. Ele não sabe se vai voar. Ele tem que pular deste ninho ideológico. E é uma coisa muito individual. Não tem como melhorar o mundo, torná-lo mais seguro. Tem que ser uma evolução de consciência. Primeiramente, alimentando a nossa mente com uma boa cultura, com uma cultura que direciona, que encaminha o indivíduo à sua liberdade. Links aqui na descrição de todos os serviços e produtos da Mantra Cultural que poderão lhe ajudar neste sentido. Abraço, até o próximo vídeo.